Voltamos com a notícia de frente. Agora a gente vai falar sobre o auxílio emergencial, porque Senado e Câmara pressionam a equipe econômica do presidente Jair Bolsonaro para decidir sobre o auxílio. Vamos conferir. As discussões sobre a volta do auxílio emergencial têm sido tocadas pelo Ministério da Economia e pelos presidentes do Congresso. A ideia inicial da equipe econômica era atrelar o retorno a medidas de controle dos gastos públicos, mas a pressão política é grande e a cobrança ao ministro Paulo Guedes é por uma definição rápida. Urge que o ministro Guedes nos dê, com sensibilidade do governo, uma alternativa viável dentro dos parâmetros da economia como ele pensa e como a sociedade deseja. A situação está ficando crítica na população e a gente tem que encontrar uma alternativa, mas tudo dentro ainda de conversas que nós deveremos ter, nada foi encaminhado praticamente. No Congresso já existem pelo menos 14 projetos para estender o benefício até que a pandemia seja controlada. Os números não estão fechados, são estudados valores. A equipe econômica defende R$ 200 por parcela, mas as lideranças no Congresso falam em pelo menos R$ 300. O presidente Jair Bolsonaro deixou aberta a possibilidade para que sejam pagas mais 3 ou 4 parcelas. Está quase certo, né? Não sabemos o valor, com toda certeza, com toda certeza, pode não ser, né? A partir de março, 3, 4 meses. É o que está sendo acertado no Executivo e com o Parlamento também. Porque temos que ter responsabilidade fiscal. O presidente voltou a ressaltar a preocupação da equipe econômica de que o auxílio acabe virando permanente. Que, repito, o nome é emergencial. Não pode ser eterno, porque isso representa um endividamento muito grande do nosso país. E ninguém quer o país quebrado. O ministro da Economia também sinalizou com a volta do auxílio, mas demonstrou preocupação com as contas públicas. Paulo Guedes disse que enquanto estivermos na guerra contra o vírus, é necessário segurar outras despesas e não conceder reajuste de salários. O Congresso traz à economia a ideia da urgência do auxílio emergencial. Ora, a economia sabe dessa necessidade. Sabemos da urgência e queremos fazer. Precisávamos que eles se instalassem no Congresso. Agora que eles se instalaram, a conversa está articulada. Eles dizem, o auxílio emergencial urgente, e eu digo, a PEC de guerra é que me permite fazer isso. Ser rápido agora já para esse mês, tinha que começar a pagar essa parcela do auxílio. Mas tem que ter os dois lados da questão, como disse aí o ministro da Economia, Paulo Guedes. Os políticos, o auxílio emergencial é importante, sim, é fundamental, lógico. Quem está sem emprego, quem perdeu renda, né, e não consegue colocar comida na mesa, precisa ser socorrido. Mas está correto o ministro da Economia, Paulo Guedes, quando ele coloca, e aí? A classe política vai fazer a parte dela? Exatamente. Vão aprovar aí essa PEC, é uma PEC emergencial, não é isso? Que deixa o governo ali, no aspecto fiscal, com mais opções, não é isso? Exatamente. E o seguinte, os políticos, né, a classe política não pode gastar. Por exemplo, eu vou falar isso daqui a pouco aqui, não derrubaram o veto, foi dito aí agora, não pode ter reajuste, mas para o Poder Judiciário aqui pode, é isso? Não é isso? Eles derrubaram o veto. Eles derrubaram o veto do governador, não é isso? Exatamente. Mas foram contra os aposentados, não foram? Não é isso? E aqui está aqui hoje, no jornal A Gazeta de hoje também, tem aqui uma declaração do secretário de Fazenda, Rogério Galo, dizendo o seguinte: governo vai acionar o STF, o Supremo Tribunal Federal, exatamente pelo que disse aí o ministro Paulo Guedes. Olha, não pode ter reajuste. Mas aí é o seguinte, para jogar para a plateia, num caso eles jogaram para a plateia, derrubaram o veto do governador, para ficar de bem com o judiciário, não é isso? Mas eles não quiseram ficar de bem com os aposentados, não é? Desceram a borduna nos aposentados. Foi isso que ocorreu.
Bom, né? vamos então para o seu destaque. Meu destaque está aqui, é a capa do jornal A Gazeta de hoje. Quem fala a verdade, quem fala mentira. Um trabalho investigativo brilhante do Lázaro Thor Borges e da Janayara Soares, né? Está aqui. Eu queria pedir o auxílio novamente aqui para o Wilson Coité, porque nós mostramos isso daqui lá no comecinho da Notícia de Frente de hoje. De repente, nem todo mundo ainda estava sintonizado aqui na gente, acordado. Pode ter gente que pensou que era sábado e acordou às 7 da manhã. Já são 7h19. Olha aqui, ó, essa é a manchete do jornal A Gazeta de hoje. Um dia depois, a conta não bate. 13 deputados garantem que votaram a favor dos inativos. Detalhe, o placar lá foi o seguinte: 11 votos favoráveis aos inativos. Aposentados, 12 votos contra os aposentados. Não é isso? Ou seja, 12 votos mantiveram o veto do governador Mauro Mendes, né? E aí, mantendo o veto, a decisão desses 12 deputados foi o seguinte: olha, governador, pode cobrar os 14% da Previdência de quem ganha de 3 a 4 mil reais, pode ir lá pegar 400, 500 reais dessas pessoas aí com idade avançada, pode ir lá pegar, de cobrar os 14%, não tem problema. Se eles não vão conseguir comprar o remédio, se eles não vão conseguir comprar o medicamento, se eles não vão conseguir fazer o tratamento contra o câncer. É isso aqui. É isto aqui que esses deputados disseram ao votar contra os aposentados. Mas, oficialmente eles dizem o seguinte: olha, nós mantivemos o veto porque é ilegal, porque fere a Constituição. Tudo bem. Por que é que não exigiram, então, se iam manter o veto, por que é que não exigiram, antes de analisar essa matéria, que o governo fizesse o seguinte: olha, apresentem um projeto aqui, apresentem um projeto para corrigir essa situação dos aposentados, já que a Assembleia não pode tomar a iniciativa de aprovar. Por que é que não cobraram esse projeto do governo? Não, é porque é o seguinte, porque o governo falou: olha, se vocês não mantiverem o veto, eu não vou apresentar um outro projeto alternativo para corrigir a injustiça. Aí é o seguinte: 13 deputados garantem ter votado contra o veto, só apareceram 11 votos, e aí é o seguinte, corre-se o risco, né, daquela declaração do deputado Lúdio Cabral se transformar numa verdade absoluta, incontestável. Olha, a frase dele qual foi? Aqui dentro da Assembleia tem muito lobo na pele de cordeiro. É isso? Exatamente. E aí na reportagem aqui, ó, do Lázaro Thor Borges e da Janayara Soares, dizem o seguinte: declararam ter votado contra o veto e a favor dos aposentados os parlamentares Lúdio Cabral, Janaína Riva, delegado Claudinei, Silvio Fávero, Valdir Barranco, Eliseu Nascimento, Faisal Calil, Allan Kardec, Paulo Araújo, Ulisses Moraes, João Batista do Sindispen, Tiago Silva e Wilson Santos. Bom, ávido por respostas, diz aqui a reportagem sobre a votação, o servidor público afetado pela decisão dos parlamentares esbarrou na sigilosidade, né, no sigilo da votação. Ainda assim, choveram listas pelas mídias sociais de quem havia votado contra e quem havia votado a favor. Por conta disso, a confusão sobre o resultado aumentou e, nos bastidores da Assembleia, a tensão de um bang-bang, principalmente no grupo de mensagens por celular dos deputados, onde teve bate-boca, acusações mútuas de inconfidencialidade e tentativas frustradas de descobrir o voto um do outro. Bom, o que precisa se colocar é o seguinte: se 13 deputados garantem ter votado contra o veto e lá no painel de votação da Assembleia só apareceram 11 votos a favor dos aposentados, quais são os dois mentirosos? Essa é a pergunta. E outra?
quem são esses dois lobos em pele de cordeiro? Gente, isso é E outra, grave não. e mancha a imagem da Não, Assembleia essa é a Legislativa. Não, pergunta. e outra, se fizer uma nova votação, passa. Passa, vão votar a favor dos aposentados. Mas por que é que eles não Claro, cobraram? Você está Então, entendendo? o Só não seguinte, passou porque é sigiloso. É sigiloso. Tem 2 que estão mentindo aí. São 8 traidores e 2 mentirosos. Que foram, inclusive, para as 8 redes não, sociais. 7. 7, né? É porque E foram para o redes deputado Cabral sociais. falou que tinha 18 É. que disseram que iriam derrubar o veto. Não é Exato. isso? É. E agora? Como, Não, diz, agora- como diz o Antero, estão mentindo espalhados. Não, Agora e o que agora está- como fica a imagem? Olha só, imagina o parlamento. É o parlamento do É. Estado. Quando teve a renovação em 2018, teve 65%, foi, de renovação. O que se falou muito? Vamos resgatar aquela imagem que foi da delação do ex-governador Silval Barbosa, que ficou manchada principalmente por conta da delação do ex-governador Silval Barbosa, as acusações de mensalinho, de todos aqueles esquemas envolvendo também as obras da Copa. E aí renovou, tudo bem. E acontece uma situação dessa? Olha, eu quero registrar aqui o seguinte, eu quero registrar que depois que o governador Mauro Mendes Tinha que ser aberta essa votação. informou que iria vetar essa isenção, eu me lembro, o professor Haroldo deve se lembrar disso, a Nayara também, o presidente da Casa, Eduardo Botelho, veio a público e falou, olha, se vetar, nós vamos derrubar. Falou isso, claro. Não, nós vamos derrubar. Não, falou nós vamos aqui pra derrubar. gente. Se o governo recorrer à justiça, nós vamos discutir isso na justiça. E aí é o seguinte, aí eu lembro uma declaração que ele deu ontem. O desejo dele era de vetar, era de derrubar o veto. E ele falou, olha, eu estou me sentindo desconfortável. Ou seja, quando ele diz que está se sentindo desconfortável, ele está o seguinte, fazendo uma crítica velada aos deputados que decidiram manter o veto. Ele está não está fazendo a crítica de forma aberta, mas de forma velada, ele está criticando os deputados que votaram contra os aposentados. O seguinte, esses deputados que queriam votar contra os aposentados, por que é que eles não cobraram antes dessa votação que o governo apresentasse um projeto alternativo? Olha, tudo bem, nós não podemos apresentar o projeto, tem vício de alternativa, fere a Constituição, manda o seu projeto aqui. Nós queremos ver o seu projeto. Tá bom, mas você acha que o Botelho votou a favor de quem? Bom, o que eu estou colocando Eu não tenho dúvida que a favor do governo. Ué, que eu estou colocando Mas por aqui... que não tem dúvida? Se ele está Ninguém está desconfortável, fazendo defesa de ninguém, mas se ele está desconfortável, o discurso dele é de quem votou no governo. Não, eu discurso, entendi porque- o desconfortável de outra forma. Eu entendi pelo seguinte, porque ele disse o seguinte, que ia trabalhar para derrubar o veto do governador. Não é isso? Eu entendi isso. eu também, Pois é, pelo isso que eu que eu entendi entendi. de desconfortável, era por que teve todos esses 12 votos e da outra vez foi unânime? Foram 23. Foram 23. Foi dessa forma que eu entendi Pois é, também. eu só acho Mas o seguinte, fato aqui é o seguinte, voltando à vaca fria, como diz o outro, precisamos fria, saber ótimo. quem são... será que a gente vai um dia saber quem são os mentirosos? Né? Não Quem vai saber são- nunca. Quem são os dois lobos em pele de cordeiro lá na Fa- Assembleia? Olha, é o seguinte, tem até uma bolsa de apostas rolando aí. E olha, tem um desses lobos aí, olha, que se for verdade, vai ser uma surpresa danada. Mas uma surpresa danada, inclusive para os aposentados. faz nova Olha, votação. gente, vamos, Podia vamos. fazer em nome da sociedade, em nome dos aposentados, faz uma nova votação Tinha que aberta. Tinha Aberta. que ser. O cara cantar Porque o ficou voto lá. muito feio. Ganha e passa o projeto do Lúdio. Até por PEC conta dessas 36. mentiras, ficou muito feio. Gente, E vai ser temos de que ir, lavada. Temos que Porque o ir. que vai aparecer... É porque é o seguinte, Temos que na ir, aberta, gente. na aberta deu 23 votos. 23 a favor votos, dos aposentados. exatamente. Na fechada, E deu 11. se fizer Olha, aberta, vamos. vai dar mais de 23. Vamos embora, vamos embora. Vamos. Nayara já decidiu, vamos Tchau, embora. bom dia, Lúcio. Bom dia. Bom Bom dia, dia a Haroldo. todos, Bom excelente dia. final de semana. Excelente final de semana. Você fica agora com as notícias do Brasil e do mundo no Fala Brasil. Tchau, gente.